Olá, meus amigos do GECAL. Muita gratidão por mais essa oportunidade de estudos, uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Eu sou Carolina Cassano, eu sou do Centro Espírita Nosso Lar e hoje estamos juntos. Hoje vamos começar nosso estudo de hoje, uma leitura que é parte de um prefácio do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, esse trecho do prefácio, ele diz assim: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil, se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facilitem aprender todo o seu sentido e significado. O milagre da vida é muito mais complexo e, por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos, variações. No que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das multifárias reencarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Simples na sua constituição, liberta as complexidades que se lhe fazem necessárias para o crescimento, qual semente que se tumesce no seio generoso do solo, a fim de alcançar o vegetal que é a sua fatalidade, ora dormindo no seu íntimo. Ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade, mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para a conquista da plenitude. A semelhança da semente humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada, em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão, o espírito, na sua simplicidade inicial como psiquismo, não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago, e um dia singrará os infinitos rios da imortalidade. Esse processo de evolução, no entanto, é assinalado por desafios, cada vez mais graves e significativos, quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento. O desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, dilacerador em todas as espécies vivas. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente, a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano, que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas que devem ser eliminadas, na razão direta em que se desenvolve, e passa a aspirar a mais amplos espaços e a mais gloriosa destinação. A luta se lhe faz, portanto, intensa, sem quartel, avolumando-se na medida da capacidade de resistência e de esclarecimento que lhe facultam as vitórias. Viver é um desafio sublime. Realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança, que se encontra à disposição de todo aquele que se resolve decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Vamos então serenar os nossos pensamentos, entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus, com os nossos amigos espirituais, pedindo que estejam conosco em nossos lares, nos auxiliando nas reflexões, nos fortalecendo nas emoções, preenchendo o nosso ser de acalento, de boas vibrações, de boa vontade. Estejam conosco, senhores amigos, Senhor Mestre Jesus, nos contemplando com suas palavras, com seu carinho, com a sua esperança, nos dando forças na caminhada da vida. Estejam conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. E nós começamos o nosso estudo perguntando: o que é a vida?
Joana de Ângeles nos fala que essa definição não é tão simples, que ela é muito complexa. E, na verdade, se nós formos perguntar, no plano terreno mesmo, a um filósofo, a um artista, um poeta, se formos perguntar a um biólogo, a um cientista de modo geral, cada um vai oferecer uma visão diferente dessa vida. Cada um vai oferecer uma definição diferente, as suaves nuances dessa vida. O que cada um consegue contemplar dessas nuances? O que cada um consegue vislumbrar? Mas será que alguém consegue ter a visão completa, totalitária, dessa complexidade que é a vida? Se formos perguntar, inclusive, aos biólogos, não temos uma definição clara, objetiva, que seja unanimemente aceita e que não precise nenhuma modificação. Está sempre sendo revisitada. Um exemplo bem claro é a existência dos vírus. Estamos aí tão vulneráveis ultimamente nessa nossa pandemia. Os vírus, eles não se encaixam como ser vivo e nem completamente como uma estrutura não viva. Tem características, algumas, outras não. Então, essa nossa definição atual, ela não conseguiria albergar os vírus, se formos incluí-los. Mas também não exclui completamente. Então, estamos a todo momento pesquisando, avançando, refletindo. E o objetivo de hoje é justamente refletir ainda mais sobre essa vida. Essa vida que estamos inseridos, não somente nessa existência carnal, mas na nossa existência espiritual. De uma forma muito simples, a gente atribui a vida como um presente de Deus, como uma dádiva divina. Mas essa visão de presente, ela não pode nos dar a falsa ideia de que é um processo passivo, indiferente, instantâneo, em que a gente recebe um presente como se nós recebêssemos uma caixa. Nós abríssemos e decidíssemos: eu quero usufruir desse presente? Eu quero aproveitá-lo? Eu quero passar adiante? Eu gostei? Não gostei? Não é um processo instantâneo, como se não tivesse tido trabalho de ninguém, como se Deus simplesmente quisesse e não tivesse o esforço de outros seres, inclusive nosso, para a criação dessa vida. Como se esse presente fosse instantâneo, sem tanta importância, porque foi simples e fácil de ser feito, e sem a devida participação nossa nesse processo. Então a vida é um presente divino? Sim, com certeza. Mas ele é muito mais do que isso. A sua complexidade nos diz o quanto nós estamos empenhados ou não em usufruí-la, mas porque nós também estamos o tempo todo construindo essa vida juntamente de Deus. E é isso que nós vamos conversar hoje. Qual é o nosso grau de responsabilidade, de cocriação nesse processo? Joana de Ângeles, ela nos traz nesse prefácio que nós lemos agora no início, que no que diz respeito à vida humana em si mesma, nós detectamos então a gênese, ou seja, a origem do psiquismo divino. Então a vida se originando do psiquismo divino. Esse pensamento de Deus que cria coisas belas, boas, com uma complexidade incrível. Então esse psiquismo de Deus que a concebe, que a inspira, que proporciona a energia da qual se nutre essa vida, que a impulsiona o crescimento através das múltiplas reencarnações desse espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo, somos nós. Mas Deus não cria sozinho. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá na primeira parte, ele começa a falar sobre o fluido cósmico e sobre uma cocriação. E ele fala que esse fluido cósmico é o plasma divino, é o princípio elementar de todas as coisas, segundo, inclusive, o livro dos médiuns. E é nesse elemento primordial, é nesse fluido cósmico, é nesse plasma divino que vibram, que vivem constelações, que vivem sóis, mundos e seres, inclusive nós, como peixes dentro de um oceano. Então, a criação está ali, envolta, produzida a partir de, mergulhada nela, completamente integrada, então, a esse plasma divino, a esse fluido cósmico que é o princípio elementar de todas as coisas.
André Luiz nos fala de uma cocriação em plano maior, assim como numa cocriação em plano menor também. Na cocriação em plano maior, ele nos fala que é nessa substância, nesse fluido cósmico, que é o influxo do próprio Senhor Supremo, que vão operar inteligências divinas que estão agregadas a ele, num processo de comunhão indestrutível. São palavras de André Luiz, no livro que foi psicografado por Chico Xavier, Evolução em 2 Mundos. E fala que, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que se constroem os sistemas da imensidade. Então é nesse sistema, utilizando esse hálito espiritual, em serviços de cocriação maior e em conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, não é de forma aleatória, que esse ser, então, esse Todo Misericordioso, ele vai fazer desses seres, dessas inteligências divinas, agentes orientadores da criação excelsa, co-criadores. O que eles vão criar? Eles tomam esse plasma divino e convertem em diferentes habitações cósmicas, em diferentes galáxias, em diferentes planetas, que vão ser comandados por inteligências divinas também. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que Deus não está criando sozinho. Deus está criando com inteligências divinas que estão agregadas a Ele. Tamanho poder, tamanha evolução desses seres. Mas essa criação não para por aí. Existe também uma criação que se opera num plano menor. O espírito, nós, como princípios inteligentes também, não como Deus, que é o princípio inteligente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vemos isso na primeira pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós, como princípios inteligentes também, em virtude da nossa grandeza etérea, nós não podemos atuar sobre uma matéria grosseira. Nós precisamos de um intermediário, que é um elemento que vai fazer a intermediação entre essa natureza etérea do espírito com a matéria grosseira do corpo físico, da própria matéria com a qual nós interagimos no nosso planeta. Esse elemento, então, vai ser o perispírito, esse corpo perispiritual, esse corpo fluídico dos espíritos. Na Gênese, lá no capítulo 14, Allan Kardec nos fala sobre a formação e sobre as propriedades desse perispírito. E ele nos fala que esse perispírito, esse corpo fluídico, ele é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Mais uma vez, o fluido cósmico sendo utilizado para a criação de mais elementos. E esse fluido cósmico, então, ele vai sofrer uma condensação em torno, ao redor desse foco de inteligência. Então, esse perispírito vai ser um elemento intermediário, mas que vai ser criado utilizando o fluido cósmico, uma condensação maior desse fluido em torno do foco de inteligência, que é o próprio espírito. E de onde esses seres vão obter esse fluido cósmico? Nós não dissemos que estamos mergulhados como peixes no oceano? Esse fluido cósmico está ao nosso redor, ele está no nosso planeta. E cada planeta ele vai possuir um fluido cósmico diferenciado, de acordo com o grau de evolução desse planeta. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele os seus perispíritos e vão assimilar também de acordo com o seu grau de evolução. Porque além dele variar de planeta a planeta, no mesmo meio, no mesmo planeta, ele é heterogêneo. Então, conforme ele seja mais ou menos depurado, o espírito, o seu perispírito vai se formar das partes mais ou menos puras, das partes mais ou menos grosseiras, desse fluido peculiar ao mundo em que ele encarna. André Luiz reforça essa cocriação em plano menor, ainda no livro Evolução em 2 Mundos, falando que as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam esse mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para essa cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim
o veículo físio-psicossomático em que se exprimem. Então, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria. Então, a energia espiritual que lhes é própria é capaz de assimilar esse fluido cósmico de acordo com o seu grau de evolução. Percebam o grau de responsabilidade que nós já apresentamos aqui na construção do nosso perispírito. Porque dependendo do nosso esforço, do nosso empenho em evoluir, nós teremos um perispírito diferenciado. Então, nós já estamos sendo responsáveis por essa cocriação em plano menor, na medida em que nós estamos progredindo mais ou menos, investindo mais ou menos na nossa própria evolução, na nossa própria depuração, para que possamos utilizar uma parte mais pura ou menos pura ou mais grosseira desse fluido que está disponível para a nossa própria criação. E André Luiz fala também da força do pensamento, quando ele fala que plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, por exemplo, que são gerados por mentes desequilibradas, por mentes criminosas, nos círculos inferiores. É o poder da mente criando, assim como os espíritos integrados a Deus, que nós falamos, criando as galáxias, os planetas, nós criamos também os ambientes infernais a partir dos nossos desequilíbrios mentais. E ele fala que nessa criação vale por aglutinações de duração breve. Enquanto a criação em plano maior ocorria em planetas que vão durar milênios, né, afora, a criação mental em plano menor que nós faremos, inteligências sim, princípios inteligentes sim, mas não no mesmo nível que esses seres, muito menos do que a inteligência suprema, que é Deus, nós vamos criar coisas mais temporárias. Nossas criações terão breve duração. Nesse microcosmos em que nós estagiamos, sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, enquanto eles modelam edificações macrocósmicas, que são essa criação em plano maior, que vão desafiar a passagem dos milênios, nós, no microcosmo em que nós estamos estagiando, e somos aprendizes nesse processo de criação, nós estamos criando aglutinações de duração breve. E Deus? Deus é o Criador, somente Ele, de toda a eternidade. Olha, em diferentes níveis de potencial de criação, mas todos nós responsáveis nessa cocriação. No livro Arte e Espiritismo, de Leon Denis, ele fala dos monumentos, da arte no plano espiritual. Trouxe uns trechinhos só para a gente poder visualizar que as nossas criações não são sempre ruins. Nós criamos coisas muito boas. Então fala que todo espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha da inteligência divina. Ele desfruta ainda de uma parcela do poder criador. Poder que ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer da sua evolução, tanto nas encarnações planetárias quanto na vida do espaço. Esse poder criador afirma-se tanto mais intensamente quanto mais sutil é a matéria fluídica e quanto mais o espírito tem aprendido a combinar os elementos etéreos que são a própria substância do universo. Então, nossa capacidade de aprender a conseguir combinar os elementos etéreos e vai ampliando de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso progresso. E falam de criações de monumentos. Os artistas levam nas suas recordações impregnadas na sua mente todas as criações, todas as aprendizagens que eles foram conquistando ao longo das suas existências. E no plano espiritual, já livres da matéria que aprisiona e dificulta a manifestação dessas habilidades, eles conseguem criar grandes monumentos, grandes obras
que vão encantar a todos, que vão servir de aprendizado e que vão servir também para a modificação das vibrações daqueles que penetram esses ambientes, que usufruem desses ambientes. Então nós somos co-criadores em todo esse processo, não só com a força do nosso pensamento que nós criamos, as vibrações que nós geramos no universo, como o nosso próprio ser, no sentido do perispírito, do nosso corpo, como nós veremos. O espírito, nós, com essa centelha divina, nós somos criações de Deus. Somos sim um presente de Deus, mas nosso perispírito, nosso corpo material, a construção dos nossos ambientes mentais, nós estamos criando juntamente, somos co-criadores. Uma amiga querida, ela fala que a vida é uma serena melodia a ecoar pelo mundo. E que nós, tecla a tecla, corda a corda, nós vamos emitindo esses sons que vão compondo essa grande orquestra que é a vida, de forma coletiva, a vida do nosso planeta e do universo como um todo. Então, que vibrações são essas que nós estamos emitindo da nossa própria existência? O que nossa existência consegue contribuir para o universo, para essa grande orquestra? Estamos emitindo sons harmoniosos, bonitos, salutares, que levam ao engrandecimento de outros? Ou nós estamos emitindo ainda sons ruidosos, desequilibrados, desafinados? O que nós estamos emanando para o universo nessa nossa cocriação? O que nós estamos contribuindo? Como nós estamos contribuindo para essa harmonia da vida? E não só o que nós estamos contribuindo, mas como nós estamos captando também. O que nossos companheiros de jornada estão produzindo. O que Deus e os nossos amigos espirituais produzem nessa harmonia, nessa melodia da vida. Será que nós estamos progredindo o suficiente para conseguir captar essas suaves nuances da vida? Para captar esses sons, nos encantarmos com a beleza da natureza, criação de Deus, para podermos nos encantar com as emoções, com os sorrisos, com as risadas, com as músicas, com as poesias, com um abraço amigo. O quanto nós estamos conseguindo progredir nesse processo de nos encantarmos com a beleza da vida? Dependendo do nosso grau evolutivo, nós também vamos captar mais ou menos. É a criação de Deus, essa existência divina e primordial que somos nós. O quanto nós estamos percebendo o amor de Deus dentro de todo o nosso ser. O quanto nós estamos sentindo desse amor de Deus que está em todas as criaturas, que faz parte de todas as criaturas. Nós não falamos aqui do fluido que é utilizado na confecção do perispírito, na confecção do nosso corpo físico, na confecção de tudo que há ao nosso redor. Então, nós com princípios inteligentes, o quanto nós estamos, de forma inteligente, usufruindo disso para o nosso próprio bem. O quanto nós estamos percebendo que o amor de Deus está literalmente em cada criatura. E o quanto nós estamos sentindo disso. Então, é a nossa responsabilidade também o quanto nós emitimos e o quanto nós captamos. Nesse mesmo livro, do Espiritismo na Arte, de Leon Denis, tem um trecho bonito que fala assim: por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação da sua fé e de seu amor, dessas almas, escapam eflúvios, radiações luminosas, que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. As cores se transformam em sons, e dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sublime sinfonia, a qual respondem os acordes longínquos vindo das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então, do alto, descem outros acordes, mais potentes ainda, e um hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve, se expande. Ele sente que vive na comunhão divina.
e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. Senti a emoção aqui. Olha a nosso potencial de criação, de captação. Olha como a gente está em harmonia com Deus. Não é um ser distante que apenas nos criou. É um ser que está em nós de verdade. E quanto ao nosso corpo físico, também nós às vezes tratamos a materialidade como se fosse algo negativo, mas nós dependemos desse corpo material para expressarmos o que vem da nossa mente, o que vem de nós como espíritos, com princípios inteligentes, para podermos criar também no nosso ambiente coisas boas e belas. E para podermos, a partir desse bem que nós fazemos, expiarmos os nossos males, expiarmos as nossas deficiências, avançarmos no processo evolutivo, nos apoiarmos, integrados em diferentes níveis evolutivos, estamos todos nós aqui cooperando uns com os outros, estamos em comunhão com aqueles, assim como nessa leitura nós vimos que estamos oferecendo e estamos recebendo, estando aqui no plano terreno, nós estamos também todos juntos e misturados, né, nos ajudando, oferecendo e recebendo, progredindo e nos auxiliando nesse processo, resolvendo pendências do passado, ajudando outros a avançarem junto conosco. Então, no livro dos médiuns, eu achei interessante quando Allan Kardec questiona bastante sobre as mesas girantes, no trecho que fala da teoria das manifestações físicas. Ele queria entender os ruídos que vinham dessas mesas, as movimentações que vinham dessas mesas, e os espíritos estavam objetivando principalmente a compreensão de que existia uma inteligência por trás disso, através da mediunidade, nesse caso de efeitos físicos, em que poderia manipular, movimentar essa matéria mais grosseira. Então, existe um item no item 16 em que Allan Kardec pergunta: animada atua a mesa com inteligência? A mesa pensa? E os espíritos vão responder a Allan Kardec que pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Então vamos prestar atenção que enquanto essa mesa se movimenta, apresenta uma vitalidade temporária, se acha animada, obedecendo a uma impulsão de uma inteligência, o que não fará um corpo físico que possui uma complexidade muito maior do que uma simples mesa? É um corpo físico que possui uma arquitetura incrível, produto de uma evolução de bilhões de anos, uma evolução que vem ao longo dos reinos diferentes, desde seres unicelulares até seres pluricelulares, desde seres com apenas organelas simples fazendo o metabolismo celular, até seres que possuem não só células, mas tecidos, órgãos, sistemas que trabalham de forma muito integrada, muito refinada, cada molécula com uma função específica para que haja uma harmonia de pH, de temperatura, tudo muito bem equilibrado, com sistemas de defesa, de propagação de informações, com um sistema nervoso então muito mais incrível, capaz de ser animado, de obedecer à impulsão de uma inteligência. É a nossa ação mental agindo nesse corpo físico. Então, o que esse corpo não é capaz de fazer, se uma mesa pode ranger e se elevar, o que um corpo físico não é capaz de fazer por impulsão dessa inteligência que somos nós como seres espirituais. E na Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec nos fala que o corpo carnal ele tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido cósmico, condensado e transformado em matéria tangível. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Nós vimos que é o elemento criador de todas as coisas. Então,
essa nossa inteligência, nós como seres inteligentes, como espíritos, nós podemos criar o perispírito. De acordo com o nosso grau de evolução, nós vamos assimilar algo melhor ou não. E nós vamos ver aqui que nós vamos criar também o nosso corpo físico. Também diferentes graus de processos evolutivos vão gerar também diferentes graus de participação nesse processo. Como nós vimos, de acordo com a aprendizagem de manipulação desses elementos, nós vamos criando mais cada vez que nós avançamos. Então, mais diferente do corpo espiritual, o que nós temos de detalhe aqui é que o corpo carnal, ele se forma dos mesmos elementos. Então, enquanto no plano espiritual a gente possui um ambiente diferenciado de acordo com as nossas vibrações mentais, nós possuímos um corpo perispirítico, né? Um corpo fluídico diferenciado de acordo com o que nós podemos assimilar. Enquanto estamos no plano terreno, nós vamos usar a mesma matéria. Elementos químicos de carbono, hidrogênio, oxigênio se organizando em células se organizando, como nós falamos, até chegarmos aos sistemas da mesma forma. Suas variações de corpo a corpo, de acordo com os planejamentos reencarnatórios, sim, mas enquanto estamos aqui, nós utilizamos o mesmo instrumento de trabalho. Nós utilizamos o mesmo material desse corpo carnal. Como será esse corpo? Como esse corpo será formado? Né? Então, nós falamos aqui do corpo perispirítico, nós vamos falar desse fluido cósmico mais condensado, nós vamos entender como acontece essa formação. Da mesma forma que os desencarnes são diferentes, né? Cada um morre de uma forma diferente, dentro de um contexto, dentro de um problema, dentro de detalhes daquela situação, até o despertar é diferente, assim como os desencarnes são diferentes, então os nascimentos também são diferentes. Não existe um nascimento idêntico ao outro. Quando nós pensamos em nascimento, não é apenas o momento do parto em si, mas todo o processo de criação desse corpo carnal até que ele esteja desenvolvido, ao menos para que haja um nascimento propriamente dito. Então, a reencarnação, ela pode envolver grandes planejamentos, sim, né? Nós vamos ver aqui. Mas ela também pode ocorrer de forma compulsória. Isso vai depender do grau de evolução, do grau de merecimento do ser reencarnante e, como nós vimos, da capacidade de manipulação desses elementos. No livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz a Chico Xavier, o ministro Clarence ele explica para André Luiz, né, que milhares de renascimentos, reencarnações na Terra, elas acontecem de forma automática, bastando para isso magnetismo dos pais, aliado a um forte desejo do espírito reencarnante, quando já tem condições de fazê-lo. A experiência corporal, nesse caso, ela vai ser magnetizada pelos benfeitores espirituais, que vão organizar então essas novas tarefas redentoras para esse irmão. Mas em outros casos nós vamos ver que existem grandes planejamentos, uma preparação de todos os envolvidos e um desejo grande, mais uma vez, desse espírito reencarnante. Então, são situações em que sempre haverá o trabalho integrado de vários seres, com essa capacidade de criação, de auxílio, de trabalho espiritual. Então, nós vemos aqui os benfeitores espirituais auxiliando na construção desse planejamento, dessas tarefas reencarnatórias. Todos nós vamos passar por esses planejamentos, todos nós vamos obter oportunidade de participar ativamente desse processo? Não necessariamente. Em alguns casos, isso vai acontecer de forma compulsória, como vimos. Mas esse planejamento vai ocorrer. Então, nós não estamos aqui à toa, nós não estamos a passeio, nada é por acaso. Nós estamos aqui com os objetivos claros do que nós precisamos empreender, o que nós precisamos expiar, que provações nós precisamos passar, não cada provação em si, mas o gênero de provas, esse gênero de provas que vai nos permitir um aprendizado, visto que estamos num planeta de provas e expiações, onde funciona como hospital, para expiarmos as nossas mazelas do passado, mas como escola, para aprendermos e avançarmos ainda mais. E esse planejamento, ele vai envolver todos os membros
que estão nesse contexto. Não apenas o ser reencarnante, mas a família que vai acolher esse indivíduo. Essa família ela pode estar relacionada a pendências que precisam ser sanadas através do amor, através do cuidado. Essa família pode já ter um laço espiritual com esse ser reencarnante, um laço forte que permite que aquela família diga: vem, nós vamos ajudar você, nós vamos estar juntos nessa tarefa, nós vamos reencarnar juntos. E esse planejamento já pode acontecer muito antes de todos reencarnarem. E ficam só aguardando o momento certo dos nascimentos acontecerem. Ou pode haver um planejamento necessário de forma mais próxima realmente desse momento de preparação para a reencarnação. E muitas vezes esses irmãos também vêm como missão, ou vêm acolhidos numa família que não conhecem previamente, mas que estão prontos para ajudar esse irmão que precisa de uma ajuda, ou que vai empreender uma missão que pode ser familiar. Então tem várias situações diferentes, várias situações em que essa família vai acolher. De certa forma, o que nós temos em comum é que todos estão desejosos. Esse momento de vontade de reencarnação é um momento importante. Então, às vezes, levam séculos para que ocorram os ajustes necessários, um momento de perdão, um momento de compreensão da necessidade de reencarnar, da necessidade de estar juntamente com essas pessoas novamente, com esses irmãos de caminhada, da aceitação de receber esses irmãos como filhos, como pais. Então, é um planejamento longo, não é um presente, mais uma vez, instantâneo. O presente da existência divina, espiritual, sim, mas com essa construção que nós estamos fazendo ao longo de todas as nossas vivências. E esse momento de vivência carnal que nós estamos, ela não surgiu do nada. Ela vem como um fruto de um trabalho de vários seres que trabalham em equipe, que nos auxiliam, que querem estar conosco. O Santo Agostinho, ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. A família auxiliando também na criação, literalmente uma criação material aqui. O desenvolvimento desse indivíduo, o melhoramento, a ajuda, o auxílio, o amor oferecido, não só para as expiações, não só como provações, não só para substituir as dificuldades do passado por um amor e um cuidado, mas auxiliando nessa criação desse ser, que agora está num processo evolutivo, no momento de vida no plano terreno, mas que continua o seu processo evolutivo, agora com auxílio de outros que não substituem, mas que auxiliam Deus, né, melhor dizendo, nesse processo de criação e de amor. Estamos todos cuidando de alguém, estamos todos podendo cuidar e sermos cuidados. Nós vamos ver aqui alguns trechos do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz e que foi psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, nós vemos a história de Segismundo, uma história bonita, em que a gente percebe o momento de preparação para a reencarnação. Não vou contar quem foi Segismundo, por que estava nessa família, qual é a ligação que eles possuíram, porque eu vou recomendar que vocês leiam esse livro para quem não leu, ou que releiam, caso queiram relembrar. Mas nós vamos focar nas questões materiais e espirituais relacionadas ao retorno ao corpo físico. Esse momento de criação, mais uma vez. Inicialmente, nós vemos todo esse planejamento que nós falamos, esse planejamento familiar, em que família ele precisa reencarnar, com quem ele precisa estar, que contexto vai ser importante para aquele processo evolutivo dele, um contexto de maior fartura, de mais miséria, um contexto de dificuldades de diferentes gêneros. Então, o contexto familiar vai ser importante, não só os integrantes dessa família. Então, todo esse planejamento aconteceu, toda essa aproximação desses seres para que aceitassem e estivessem de comum acordo para que esse momento de reencarnação acontecesse. E depois nós vamos vendo que existe um processo também de planejamento do corpo físico.
Então, o orientador de Segismundo, ele fala assim: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá do futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, o planejamento de que alterações serão necessárias esse corpo oferecer, pelo menos uma tendência a essas alterações, para que ele possa expiar. Segismundo sorria, resignado e confiante. Olha já o papel ativo dele nesse processo, merecedor de estar ali integrado nesse planejamento. Ouvindo tudo isso, o orientador disse: e nesse momento, concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação da experiência. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então, ele não era obrigado a cair numa nova situação difícil, numa nova queda, mas ele estava recebendo a oportunidade de curar-se, recebeu o amargo remédio, sim, mas para a cura e poder avançar mais no seu processo. Tudo dependeria da boa vontade dele, de aproveitar esse presente divino, de aproveitar esse presente que a gente recebe, que constrói também juntamente. E ele observa então os mapas cromossômicos, observa a geografia dos genes. Vamos lembrar que o nosso corpo físico, ele depende da nossa genética, ele depende do DNA, que a gente recebe uma parte dos cromossomos do nosso pai, uma parte de nossa mãe, quando há fecundação. Quando se juntam o ovócito, o óvulo, com o espermatozoide, cada um traz as contribuições genéticas do pai e da mãe. E esses cromossomos se juntam, formando um cariótipo, formando um mapa cromossômico, como ele refere-se aqui, da nossa constituição genética. Ali nós temos a receita, o código para as nossas proteínas do corpo, para as tendências a determinadas doenças ou até a determinação mesmo das doenças genéticas que possam ser desenvolvidas. Mas isso não atua somente no plano genético. O que nós somos, pensando apenas na questão material, vai depender dessa estrutura genética, mas também da interação desses genes com o ambiente. E quando eu falo ambiente, são os elementos químicos que estão nos tecidos, que estão chegando até a célula. É o influxo magnético que chega, a ação do nosso perispírito atuando no citoplasma das nossas células e fazendo com que aquelas células possam, então, sofrer influências e se modificar. Mas aquele DNA está ali interagindo com o meio e aí sim nós teremos a manifestação das nossas características. Basta pensar que dois irmãos gêmeos univitelínicos que têm o mesmo material genético não serão idênticos. Podem sofrer variações, inclusive físicas, ao decorrer do processo mesmo de criação, de evolução física desse ser. Bem, então aqui nós vimos que esses mapas cromossômicos são observados e eles falam que a assistência acontece de espíritos construtores que estão presentes ali. Eles vão observando esses mapas cromossômicos para se certificarem até que ponto eles podem colaborar com o Segismundo, até que ponto recursos magnéticos podem influenciar a organização das propriedades hereditárias. Então eles vão fazendo um planejamento e vendo como eles podem colaborar nesse processo de construção desse material genético, que vai acontecer efetivamente no momento da fecundação. Qual espermatozoide vai fecundar esse óvulo? Essa preparação, então, da família, essa preparação, esse planejamento de como será o corpo físico, pelo menos em princípio, acontece ali antes. Esse ser, ele vai se aproximar dos futuros pais, acontece uma ligação fluídica com eles. Isso é importante porque ele vai perdendo os pontos de contato que ele tinha criado com os veículos que ele consolidou na esfera espiritual, através da assimilação dos elementos do plano que ele estava inserido. Então, os elementos que ele estava assimilando previamente, ele precisa
perder um pouco esses pontos de contato para tornar o organismo perispiritual mais plástico, porque ele vai sofrer modificações. Que modificações serão essas? Nós vamos ver que ele vai precisar reduzir a sua forma perispirítica. O seu perispírito vai ser reduzido. E eles falam assim: Segismundo, sintonize conosco relativamente à sua forma pré-infantil. Mentalize a sua volta. Mentalize o refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine a sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. E Segismundo precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para que essa tarefa tivesse êxito. Olha ele criando já o seu corpo, se tornando pequeno no seu perispírito para preparar a ação de construção desse corpo físico. E uma fala muito interessante, e que Segismundo vai depender então dos cromossomos paternos e maternos. Nós vamos ver que dependendo do espermatozoide escolhido, isso vai modificar, e existe um magnetismo para ajudar nessa seleção. A influência dos moldes mentais de Raquel, que é a mãe, então a mãe está ajudando nessa construção do corpo também. A atuação do próprio interessado, do Segismundo. O concurso dos espíritos construtores, que talvez possam atuar sozinhos, dependendo do grau de evolução desse ser. O auxílio também afetuoso das entidades amigas, que vão visitar constantemente esse reencarnante nos meses de formação do seu corpo. E aí, assim, a gente pode fazer ideia do que venha a ser o templo físico que ele possuirá, por algum tempo, como dádiva da superioridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Então, para a gente ter uma noção desse templo físico, vamos perceber quanto de trabalho existe nessa construção. Os cromossomos, a influência dos moldes mentais, a atuação do próprio interessado, a ação dos espíritos construtores, a ação das entidades amigas que estão visitando a todo momento, tudo isso para ajudar na construção, todos em cocriação com Deus. E ocorre a preparação então para a fecundação. E é uma fala muito bonita agora sim, em que André Luiz fala: foi então o divino mestre da criação infinita de Deus que eu vi Raquel, a mãe de Segismundo, apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Eles estavam ligados, estavam conectados fluidicamente. Segismundo já estava com a sua forma reduzida. Bastava agora acontecer a fecundação propriamente dita. O auxílio, então, agora na ligação definitiva de Segismundo à matéria. O orientador, ele vê as disposições cromossômicas de todos os espermatozoides, ele identifica o mais apto e ele fixa nele o seu potencial magnético, para que ele seja não o mais rápido, mas o mais apto a introduzir-se no ovócito, no óvulo feminino, para que essa conjunção de cromossomos seja exatamente a conjunção planejada, necessária para o processo evolutivo desse ser. As células, gente, elas vão sofrer esse magnetismo e a gente percebe na ciência, nos estudos, o quanto esses assuntos, essas pesquisas, elas vão corroborando cada vez mais com esses estudos de André Luiz. Ano passado, em 2020, na verdade, ano passado, nós vimos uma pesquisa em que mostrava que esse espermatozoide, ele vai ser atraído pelo fluido folicular, de forma diferente dependendo da mulher. Então, já se sabia, um pouco depois até do livro, mas já se sabia que o óvulo ele pode atrair um espermatozoide mais do que a outro espermatozoide. Não é somente a ação do espermatozoide mais rápida, como se achava antigamente,
mas ano passado se verificou que não só o óvulo pode atrair, como ele pode atrair de formas diferentes. Uma mulher pode atrair mais um determinado tipo de espermatozoide do que uma outra mulher. Olha a sintonia já acontecendo aí. André Luiz nos falou na Evolução dos Dois Mundos que as células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. E que a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então isso foi dito por André Luiz bem antes dessa pesquisa. Essa pesquisa então mostra o quanto isso é verdadeiro. Nós já sabíamos, mas a ciência agora sabe também. Então, nesse momento de fecundação, esse espermatozoide que foi selecionado por indução magnética, ele vai fecundar esse ovócito e, nesse momento, essa forma agora é uma só e se converte num foco de luz. E Alexandre, no livro, ele mostra então que ele ajusta a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida. E a vida latente começa então a se movimentar. Está terminada aí a operação inicial de ligação. E como esse corpo vai se formar? A forma reduzida de Segismundo, o seu perispírito, ele vai funcionar como um vigoroso modelo. Ele vai atuar como se fosse um imã no meio de limalhas de ferro. Ele vai atraindo as células, aquela organização celular, de acordo com esse molde que é o seu envoltório, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Allan Kardec reforça isso na Gênese, na verdade anteriormente, no capítulo 11, que fala que o próprio espírito é que modela o seu envoltório e o apropria às suas necessidades, aperfeiçoando, lhe desenvolvendo. Ele completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestações de novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Papel de cocriação de acordo com as capacidades. Nesse momento, então, um laço fluídico se forma de forma intensa. Uma expansão do seu perispírito vai ser justamente esse laço fluídico, ligando, então, ao germe, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. E à medida que esse germe, que esse corpo vai se desenvolvendo no seu período embrionário, no seu período fetal, esse laço vai se encurtando. E é sobre a influência desse princípio biomaterial, desse germe, desse corpo, é que o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, como nós vimos, ele vai ser esse intermediário, ele vai se unir, então, molécula a molécula, ao corpo em formação, para que justamente possa se utilizar desse corpo para se manifestar, para a mente, para o espírito se manifestar nesse corpo, se utilizando como intermediário desse perispírito. O espírito ele vai entrando em estado de perturbação à medida que esse laço vai se encurtando, ele vai perdendo nos últimos momentos a sua consciência, ele não tem consciência no momento do nascimento propriamente dito, ninguém vê o seu nascimento. E depois do nascimento mesmo, quando a criança começa a respirar, as faculdades vão sendo recobradas. E ao mesmo tempo vem o véu do esquecimento. Ele esquece as lembranças do passado para começar uma nova existência, ainda mantendo os registros, mas sem ter acesso a eles. Mais uma vez, a nossa responsabilidade na criação desse corpo físico também. Trilhões de células, trilhões de bactérias também que habitam o nosso corpo, e nós estamos ali construindo e sendo responsáveis por essas células. André Luiz fala que essas células são inteligências rudimentares, porque nós somos responsáveis por esses seres, nós somos responsáveis por nossas células, nós somos responsáveis por nosso corpo. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Como nós estamos cuidando dele? Com respeito? Com gratidão? Gratidão não só a Deus, gratidão a nós mesmos, que nos empenhamos tanto no nosso processo evolutivo para merecermos um organismo assim tão complexo, para termos um perispírito mais avançado,
que utiliza o fluido cósmico mais puro. Nosso planejamento, todo o processo de construção desse corpo físico, nós vimos aqui justamente o quanto ele é trabalhoso, quanto ele é detalhado e quantos seres nos ajudam nesse processo. O quanto nós estamos sendo gratos a esse processo, não apenas a Deus, mas a toda essa oportunidade de criação desse corpo que nos vai servir de instrumento da forma perfeita que nós precisamos. Exatamente como nós precisamos, nem mais nem menos. Houve um planejamento para isso e nada é por acaso. Então nós somos senhores de nós mesmos, senhores de nossas células, e elas dependem da nossa mente, da nossa magnetização, do que nós estamos criando, do nosso cuidado, do nosso amor, das nossas boas vibrações, para que elas também possam se desenvolver. Estamos criando junto de Deus. Então a mensagem que eu queria deixar aqui para nós hoje é que nós não desperdicemos as oportunidades que nós recebemos da vida, que nós possamos estarmos sempre atentos, com muito amor, com muito carinho a todo o processo de criação, a toda a ajuda que nós recebemos e a todo o trabalho que nós estamos desempenhando, que possamos desempenhar de forma fidedigna, com dedicação, com boa vontade, da mesma forma que nós dissemos, sim, eu quero reencarnar, sim, eu quero voltar, sim, eu quero um corpo assim porque ele vai me ajudar, sim, eu quero estar nessa família, sim, eu quero viver, sim, eu quero construir o meu corpo físico, sim, eu quero um perispírito mais depurado, sim, sim, vamos avançar, vamos construir, vamos valorizar e vamos nos empenhar. E eu termino com um pequeno textinho chamado Como pude não perceber que há tanto para se viver? Como pude não perceber que há tanto para se viver? Como pude desperdiçar tanto tempo em função do meu querer? Tempo desperdiçado olvidando o amor, verdadeiro amor. Tempo destinado às intrigas, à discórdia, ao orgulho próprio. Senti minha alma fugindo de mim. Senti meus entes queridos se afastando. Senti, ou melhor, foi deixando de sentir. Deixei de sentir o prazer pela vida, deixei de viver. Não carregava nada de produtivo, não esperançava nada em meu futuro. Não me engajava em nenhuma jornada valorosa, apenas perda de tempo, perda de vida. Agora enxergo. Percebo que há muito ao meu redor, muito de tudo, muito amor, muita amizade, muito brilho, muita luz, muita esperança, muitos sonhos. Como pude não perceber que há tanto para se viver? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, de construção, de criação, essa oportunidade de estarmos aqui do jeitinho que nós pedimos, do jeitinho que nós precisamos. E vamos pedir forças, amparo, esperança e amor para que essa caminhada seja a melhor possível. Muita gratidão, Senhor Jesus, muita gratidão a todos que nos escutam. Muito obrigada pela oportunidade desse estudo. Muito obrigada por estarmos aqui. Uma ótima semana a todos.